contas, eu quero lhes falar que isso é uma grande bênção. Afinal de contas, nós estamos aqui hoje almejando que, de fato, isso aconteça, porque o final do mundo tem de ver com o início de uma nova vida ao lado do Senhor de forma eterna. Louvado seja Deus por isso. Certinho, amigos? Hoje nós iremos estar falando um pouquinho aí a respeito do capítulo 13 do livro Eventos Finais, que tem como título aí A Chuva Serôdia. Eu quero destacar uma frase que vem muito destacado nesse capítulo, que diz que, além do derramamento do Espírito Santo, que comumente nós conhecemos como a chuva serôdia, certinho, a chuva serôdia é o refrigério pela presença do Senhor. Olha que fantástico, amigos. A chuva serôdia tem de ver com o refrigério da presença do Senhor. Ou seja, algo que nós não experimentaremos se nós não recebermos a chuva serôdia. Poderemos ter até um vislumbre, poderemos ter apenas algumas características, mas não seremos amplamente impactados pelo refrigério do Senhor se nós não estivermos com o nosso jarro limpo e voltado para cima, a fim de receber a chuva serôdia, que tem de ver com os últimos momentos da história desse mundo. Certinho, amigos? Para a gente avançar nesse conceito, precisamos fazer uma diferenciação básica entre chuva serôdia e chuva temporã. A chuva temporã, e quando a gente vai para o contexto bíblico, o contexto teológico, tem de ver com o que aconteceu em Atos, lá com os discípulos, no início do cristianismo primitivo, onde a gente consegue ver de forma muito profunda ali, muito teológica, no capítulo 2 do livro de Atos, certo? E quando a gente vai ali do versículo 1 ao versículo 4, a gente percebe ali que o Espírito Santo, de forma abundante, atuou poderosamente nos discípulos, cumprindo ali a promessa que o próprio Cristo havia deixado com os discípulos. Vocês conhecem a história? Sabe que quando Cristo estava ascendendo aos céus, os discípulos estavam ali com um misto de sentimento no coração. Afinal de contas, durante 3 anos e meio, ao menos, aquele período em que os discípulos estavam de forma mais intensa com o Mestre, em seu ministério de forma mais abundante, quando Cristo ascende aos céus, seu coração fica um tanto quanto preocupado. O que será de nós? Porque nos acostumamos a estar com o Mestre. E o Senhor, ao ver aquela preocupação, aquela ideia deles, os discípulos estavam se sentindo meio que órfãos naquele momento, afinal de contas estavam acostumados com o Pai Celestial próximo deles. O Senhor concede a promessa do Consolador, que o Espírito Santo estaria com eles. E essa promessa é vista de forma abundante no Pentecoste, cumprindo-se então, amigos, o que nós conhecemos hoje como a chuva temporã, que tem de ver também com a questão da semeadura, certinho? Naquele momento ali, plantado de forma mais eloquente, de forma mais profunda, a semente do Evangelho, que vinha sendo preparado pelo mestre dos mestres, pelo maior evangelista que este mundo conheceu, que foi Cristo, certinho? E agora estaria sendo plantado pelos primeiros pais da igreja, não apenas os 12 discípulos, mas tantos outros que cooperaram e avançaram a fim de que o evangelho chegasse aqui até hoje. Eu quero lhes convidar, amigos, que em algum momento da tua trajetória com Cristo, você pare um pouquinho para estudar o livro de Atos de forma completa, escrito ali por Lucas, né, uma continuação do livro de Lucas, mas que é um manual para a igreja. Ali o livro de Atos mostra como a igreja do Senhor precisa avançar de forma equilibrada
mas nos traz algumas características fundamentais que veio exatamente da chuva temporã, certinho, que foi o derramamento do Espírito Santo. Ali eu vou destacar algumas características para nós. Ali fala que os discípulos, eles tinham o mesmo propósito. Olha o que eu falei, não o mesmo pensamento. Os pensamentos eram diferenciados, mas os propósitos convergiam para o mesmo fim, que era, de fato, pregação do Evangelho. Uns tinham uma ideia, outros tinham outra, como hoje, né? Eu penso que o Evangelho pode ser pregado mediante as classes bíblicas. Uau, fantástico, fenomenal. Mas um outro diz assim, eu tenho mais facilidade em pregar o Evangelho tete a tete. Muito bom, fantástico, fenomenal também. Outros falam assim, eu tenho mais facilidade em pregar o Evangelho mediante duplas missionárias. Pensamentos diferentes, mas que têm o mesmo propósito, salvar do pecado e guiar no serviço, paixão pelas almas. Então, os discípulos tinham isso em comum. Atos falam também, amigos, que eles oraram de forma unânimes, ou seja, o Espírito Santo não desceu porque um apenas intercedeu. Eles tinham o propósito de forma comum, todos tinham a mesma paixão, todos tinham o mesmo propósito, todos almejavam o Espírito Santo do Senhor. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que tem, dentre alguns textos, me chama muita atenção, diz que eles tinham paixão pelas almas. E quando a gente vai ali para Samaria, Judeia, Jerusalém, a gente percebe que a igreja cresceu de forma estrondosa. E às vezes a gente fica se questionando hoje, amigos, Senhor, a gente trabalha o ano inteiro, labuta o ano inteiro, e é possível que você faça parte de alguma igreja, que passa o ano inteiro e não consegue conquistar uma alma, e ficamos nos questionando, Senhor, tem misericórdia de nós, o que está acontecendo conosco? Amigos, isso em grande medida tem a ver com a falta desse mesmo poder que os discípulos tiveram mediante a chuva temporã, que era a unção do Espírito Santo do Senhor. Veja, nunca foi as nossas técnicas, nunca foi a nossa oratória, nunca foi os nossos talentos que convenceu ninguém, amigos. O convencimento, o avanço dessa obra tem de ver com a unção poderosa do Espírito Santo, com o derramamento, e aí eu entro da chuva serôdia, que tem de ver com o amadurecimento desse fruto que foi lançado à base lá na chuva temporã. Sabe, é possível que vocês tenham lido um livrinho que nós recebemos, a associação disponibilizou aí uma boa quantidade. Eu acho que pelo menos um por família aí no seu distrito deve ter chegado, o livrinho 7 Passos para o Reavivamento Espiritual. Eu acredito que vocês estudaram. E dentre muitas partes que me chamou a atenção ali, me chama a atenção que o autor fala que se hoje nós, se o Espírito Santo se retirasse da nossa vida hoje, muitas igrejas ou muitas pessoas, enquanto indivíduo, né, pessoal, continuaria fazendo 95% das coisas que fazem e não sentiriam falta do Espírito Santo. E quando eu li esse texto, eu falei, meu Pai, tenha misericórdia de nós, porque isso quer dizer que estamos trabalhando muito, transpirando suor, colocando recurso financeiro, tendo um planejamento, às vezes até um planejamento efetivo, mas não temos o principal, não temos o motor, não temos a combustão, não temos o fogo missionário que somente o Espírito Santo do Senhor pode nos proporcionar. Então, amigos, isso é para se pensar. Essa obra, ela não será avançada pelos nossos planejamentos e pelos nossos métodos. Observe, não estou fazendo aqui uma apologia de que a Igreja do Senhor
ou de eu ou você, enquanto igreja, temos que avançar de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo isso aqui que eu acabei de dizer para vocês, mas sem a poderosa influência do Espírito Santo do Senhor, que tem de ver com a chuva serôdia, amigos, tudo isso será vão. Iremos apenas transpirar, iremos correr feito loucos de um lado para o outro, e não acontecerá o milagre que a gente consegue evidenciar em Atos por ocasião da chuva temporã, ok? Então, após feito aí essa diferenciação, eu grifei aqui algumas partes na temática da chuva serôdia, no capítulo 13, que o irmão Mário me pediu para passar para vocês, que eu coloquei assim, muito forte, certo? Tem aqui no capítulo 116, amigos, logo abaixo aí diz o seguinte: se não colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a chuva serôdia, perderemos nossa salvação e a responsabilidade será nossa. Ou seja, amigos, o que é que essa reflexão que eu acabei de ler quer nos falar? Veja, só não recebemos o Espírito Santo hoje se nós não quisermos. Olha como isso é forte, amigos. Ou seja, não há desculpas para isso. E quarta-feira, Ivana está aqui, eu estou em 4 semanas consecutivas nesse mês. Estou saindo de uma semana, entrando em outra, e eu estou na igreja do Novo Horizonte fazendo uma semana. E eu estava falando ali a respeito de Davi. Ô, irmão Mário, o senhor me controla com o tempo, tá bom? E eu falando com Davi, a respeito de Davi, e eu falando que Davi, ele era assim, um nó cego, né? No sentido de, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, fez muita atrapalhada na vida, né? E ele planejava alguns pecados, como foi com Betseba, né? Ele adulterou, ele planejou a morte de Urias, ele foi planejando uma coisa atrás da outra. Mas quando Natan chegou para confrontar a respeito da situação dele, contou a história lá, e ele ficou furioso: como é que pode? Esse homem não pode fazer isso, a gente tem que restituir 4 vezes mais. Quando Natan conta a parábola, e Natan só olhando para Davi, e Natan fala assim: Davi, esse homem da história que eu acabei de contar é você. Sabe, naquele momento, amigos, Davi poderia ter procurado várias desculpas para o seu pecado, como a gente procura também, várias desculpas para os nossos deslizes. Mas ele falou imediatamente no versículo 13, ele fala assim: de fato, Natan, eu pequei contra o Senhor. Ou seja, eu errei. A culpa do que eu estou passando hoje é minha. Por isso que eu saí do caminho, por isso que eu saí do trilho. O que é que o texto está falando aqui, amigos? Se não nos colocarmos em atitude, com o vaso, com a boca aberta para cima e com o vaso vazio, a fim de receber a chuva serôdia, a culpa não é de nenhum irmão, a culpa não vai ser por falta de tempo, a culpa não vai ser porque a minha igreja é problemática, a culpa não vai ser porque a gente vive no mundo mal, a culpa é minha. E precisamos, como é que eu posso falar? Deixar de procurar desculpas, amigos, para nossa falta de consagração. A culpa é nossa, certinho? Não recebemos ou não temos o mesmo poder ainda, ou a chuva serôdia ainda não caiu de forma abundante na nossa vida, na nossa igreja, como caiu lá na igreja primitiva, com os discípulos, os apóstolos, porque a culpa é minha, não é sua que está aí. A culpa é minha, é porque... E aí vem um texto na sequência, né? Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia do Pentecoste. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós precisamos ainda mais. E aí eu coloquei aqui do lado: Senhor,
eu preciso orar mais. Aí eu te pergunto, amigos, o Espírito Santo não tem descido de forma abundante como ele gostaria por causa do irmão João Rodrigues, Cristiane Salles, por causa de Ivana? Não, é por causa de mim. É porque eu tenho orado pouco. Veja, amigos, porque isso é importante. Volto para Davi. Quando Natan confronta Davi e conta a história da parábola lá, Davi ele ficou furioso com o que o rapaz fez com o outro da parábola. Mas observe que, enquanto ele estava pecando ali com Betseba, tentando esconder o seu pecado, naquele momento que ele estava desprovido do Espírito Santo do Senhor, em nenhum momento ele ficou furioso com ele, mas ele ficou furioso com o outro, mas com ele não. Veja, amigos, precisamos olhar mais para dentro de nós, e não para a falta, e não para o que nós entendemos que o outro está fazendo de errado. Senhor, dai-me mais do Espírito Santo. Mais uma vez, não estou fazendo apologia que nós não devamos orar pelo nosso irmão ou pela nossa igreja. Precisamos orar. Mas veja, amigos, se eu estou bem, se eu estou repleto do Espírito Santo do Senhor, eu posso influenciar a igreja que eu faço parte. Eu posso influenciar a família que eu faço parte. Mas se eu sempre fico me preocupando com os demais, eu esqueço do prioritário, que é a minha própria vida. Então, eu preciso orar mais. Enquanto pastor, eu estou falando para vocês, eu preciso orar mais para que o Espírito Santo recaia na minha vida. Porque, amigos, cada um tem responsabilidade individual. Ou, do contrário, continuaremos correndo para um lado e para o outro, continuaremos colocando recursos santos na obra do Evangelho e vamos continuar lamentando trabalhos árduos e sem muitos frutos. Certinho? Uma outra coisa que me chama muita atenção, e eu coloquei aqui muito forte. Olha que coisa, e aí na página 118, precisamos deixar de lado toda contenda e dissensão. Olha o que diz. Quando os fiéis tiverem a presença permanente de Cristo em seu coração, e aqui não está falando de situações esporádicas, mas a presença permanente de Cristo em seu coração, quando estiver morto todo egoísmo, quando não houver mais rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando de fato existir unidade, quando eles se santificarem, de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então as chuvas da graça do Espírito Santo virão tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará em nenhum detalhe. Sabe, amigos, algumas coisas me chamam a atenção aqui. E enquanto pastor, e vocês aí, a maioria são líderes, sabe disso, quanto tempo nós não perdemos, sobretudo em comissões de igreja, amigos, para resolver picuinhas na igreja, para resolver situações que toma tanto do nosso tempo, questões administrativas. Eu fico pensando, Senhor, passamos 2 horas para resolver um pepino aqui, uma situação, enquanto poderíamos estar 30 minutos, se eu demorasse aquelas 2 horas em 30 minutos, buscando mais ao Senhor de forma mais íntima, estaríamos resolvendo a metade dos problemas que nós precisamos resolver hoje. Precisamos resolver hoje por questões de dissensões, por questões de contenda. E o texto fala que enquanto não houver unidade no meio do povo de Deus, não sentiremos, como diz o texto anterior que eu falei para vocês, o refrigério pela presença do Senhor. Não sentiremos a paz, como fala João 14, 27, que só o Senhor pode nos conceder. Amigos, na raiz da problemática das contendas que nós vivenciamos entre o povo de Deus, em essência, está a falta do Espírito Santo do Senhor. Eu lembro do texto de Atos que fala que os discípulos não tinham nada em comum, mas eles repartiam tudo entre si.
Por quê, amigos? Porque o propósito original era busca pelo Senhor. E sabe, quando nós colocarmos na nossa mente que precisamos cada dia mais, de forma mais intensa e de forma mais ativa, do Espírito Santo do Senhor, não teremos tempo para ficar olhando a vida de ninguém, logo, não teremos tempo para ter dissensão com ninguém, não teremos tempo para ter picuinha de ninguém, porque teremos coisas mais importantes para nos preocuparmos. Amigos, a descida ou não do Espírito Santo do Senhor tem de ver com reavivamento e reforma. Certinho? E precisamos entender isso. Uma outra coisa, amigos, que me chama muito a atenção aqui, e eu quero falar com vocês, é que nós não podemos usar o Espírito Santo. É ele que tem que nos usar. Por que isso é importante, amigos? Porque às vezes me parece que nós queremos ensinar a Deus como devem ser feitas as coisas, e não o contrário. Veja, amigos, somos nós os instrumentos, somos nós que precisamos estar vazios, e não o contrário. E quando, amigos, nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo, nós colocamos, como é o ditado, colocamos o boi na frente da carroça. É assim o ditado? Nós atropelamos etapas. Nós atropelamos etapas. Então, amigos, não é eu que tenho que usar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que precisa me usar. Isso precisa ficar muito forte na minha vida. Tenho 5 minutos e eu preciso avançar com 1, 2, 3, 4 textos que eu grifei aqui muito forte. O primeiro diz o seguinte: não há, olha como isso é forte, não há coisa alguma que Satanás tema tanto quanto o povo decide, não há coisa alguma que Satanás tema tanto quanto que o povo de Deus desempeça o caminho, removendo todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma igreja enfraquecida. Ou seja, amigos, o que Satanás mais teme é a descida da chuva serôdia, é o empoderamento do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, na tua igreja. Por quê? Porque ele sabe que se isso acontecer, deixaremos as coisas periféricas de lado e avançaremos com o nosso propósito maior, que é a busca pelo Espírito Santo do Senhor. E aí, amigos, com muita convicção eu posso lhe falar, ninguém poderá segurar a igreja do Senhor com o Espírito Santo trabalhando de forma poderosa. Amém ou não amém? Ninguém poderá te segurar, amigos. Avançaremos com muito poder e com muita glória. Por isso que Satanás ele tenta colocar eventos na igreja. E eu tenho dificuldade com eventos, porque o nome já fala, é evento. Passa. E aí a gente está ali naquela êxtase, né? Naquela êxtase ali, aquela música boa e tal. Se o evento durou 2 horas, amigos, durou 2 horas só ali, a unção. A gente chora e tal. Mas, amigos, a igreja não pode viver de evento. A igreja não pode viver de buscas pontuais. A igreja precisa viver de efetividade, ou seja, a igreja busca o Espírito Santo 24 horas por dia. Esse é o sonho de Deus, esse é o ideal de Deus. E por isso Satanás fica colocando contendas, Satanás fica colocando dissensões na igreja, para que a gente perca o foco e não busque o principal. Segunda coisa muito interessante, dos 4 que eu preciso ler para vocês, diz o seguinte: quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao sincero pedido. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não ocorrerá, amigos, sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperar de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato por meio de um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas olha o que fala no final, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não se tornar cooperadores de Deus.
Precisamos nos tornar cooperadores de Deus, a fim de que o derramamento ele aconteça. Terceira coisa, esse eu não coloquei muito forte, eu coloquei lindo. Olha o que diz aqui. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo que temos que fazer é manter o jarro limpo e com o lado certo para cima. Olha como isso é lindo, amigos. Não precisamos nos preocupar. É hoje ou amanhã que a chuva serôdia vai cair. Veja, eu preciso me preocupar em limpar o meu vasinho, a minha vida, ver se a boca está para o lado de cima, para quando cair eu ter a certeza e a convicção que vai encher e aguardar. Senhor, minha parte eu fiz, agora é com o Senhor. Afinal de contas, qual é o segredo do sucesso? Esforço humano. Qual seria o meu esforço humano aí? Limpar o meu jarrinho e colocar a boca para o lado de cima. E qual o poder divino? A chuva cair e transbordar o teu jarro. Amém ou não amém? E transportar a tua vida. Certinho? E por fim, amigos, veja, temos esperança de ver toda a igreja reavivada? E aqui foi um nocaute em mim. Olha o que diz. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Esse tempo nunca chegará. Olha como isso é forte. Por quê? Porque há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão para orar de forma determinada e intensa. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Encerro com essa pancada aqui, né, amigos? Precisamos orar mais e falar menos. Precisamos orar mais e discutir menos. Precisamos limpar mais o nosso jarro, desculpe, colocar a boca para cima e ficar menos preocupados com os outros. Amigos, que assim como os discípulos que experimentaram a chuva temporã de forma experimental, né? De forma individual, eu e você tenham o privilégio de experimentar a chuva serôdia. Quando será de forma completa, não preciso ficar preocupado com isso. Eu preciso me preocupar em entender que quando ela cair, mais cedo ou mais tarde, num tempo de Deus, num tempo profético, quando ela cair de forma intensa e poderosa, e eu acredito que já está acontecendo, as primeiras gotas têm se intensificado de maneira muito forte, certinho? De maneira muito forte, estamos vivenciando isso. Quando caiu o torrencial da chuva serôdia, amigos, só alegria. Estaremos com o jarro limpo, com a boca aberta e, sobretudo, voltado para o lugar certo, para cima, porque é de cima, é do alto que a chuva serôdia cairá. Amigos, que a tua vida possa ser amplamente usada pelo Espírito Santo do Senhor e que a chuva serôdia, que tem de ver com o refrigério do Senhor em nossa vida e com a descida do Espírito Santo, possa ser uma realidade experimental na minha vida e na tua vida também, para a honra e glória do Senhor. Certo? Eu não sei se eu faço a oração agora, irmão Mário, ou tem alguma coisa antes? Já, pastor. Muito obrigado, meu irmão. Que coisa. Bem pequenininho na página 116, que diz, quando nós, diz o seguinte: ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, ele produzirá em nós mansidão e humildade, bem como confiança consciente de que Deus nos concederá e aperfeiçoará a chuva serôdia em nossa vida. A boa obra começada com a chuva temporã será terminada com a chuva serôdia. Então, esta é a promessa do Senhor. O que o Senhor começou com os discípulos, com a chuva temporã, concedendo grande poder e milagres lá na igreja primitiva, ele vai terminar na sua geração, ele vai terminar na sua igreja, porque somos, em nome de Jesus, a última geração deste mundo, e a boa obra que o Senhor começou, ele há de aperfeiçoar e terminar em nossa geração. Que eu e você, de fato, estejamos com o jarro limpo e, de fato, voltado para cima, a fim de que logo termine essa obra
e juntos possamos gozar da plenitude e o refrigério do Senhor para toda a eternidade. Vamos orar ao Senhor e concluir esse momento tão gostoso que nós passamos. Te agradecemos muito, Senhor, pelo privilégio de ter passado essas 1 hora e alguns minutos de forma mais intensa com o Senhor. Obrigado pelos testemunhos que foram ditos aqui, como testemunho dessa irmã lá do Rio de Janeiro, se não me engano, que o Senhor continue abençoando grandemente, como os pedidos de orações que foram relatados em cada grupo de oração, pessoas que precisam desesperadamente da atuação veemente do Espírito Santo do Senhor, e no tempo certo, no momento de Deus, os teus milagres continuem a recair no teu povo, e nos ajuda, Senhor, focalizar o que é necessário, o que é fundamental, e de fato deixar as coisas periféricas de lado. Que tomemos mais tempo para limpar a nossa vida, limpar o jarro, colocar a boca para cima, a fim de que, quando descer de forma intensa e torrencial a chuva do Espírito Santo, e aqui não cabe a nós, Senhor, tentar marcar uma data ou um momento, mas nos ajude a estarmos preparados para que, quando isso acontecer, possamos estar com os nossos vasos sendo transbordados por esse torrencial de bênçãos e milagres, e que a tua igreja conclua a boa obra que foi começada lá na chuva temporã pelos discípulos amados do Senhor, e que em nome de Jesus será concluída pela nossa geração. Concede-nos um dia de preparação vitorioso na tua presença, e que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repousem em cada coração, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Receba um abraço carinhoso desse